Tudo bem, pessoal? Então, hoje estamos aqui falando um pouquinho sobre o Egito Antigo, tá? Então, vou passar o primeiro slide. Então, o historiador Heródoto foi considerado o primeiro historiador. Ele viajou por todo o Egito e ele é grego e ele identificou, então, que o Egito é a dádiva do Nilo. O que significa isso, né? Que significa que é um presente do Nilo. O Nilo foi um rio que ajudou a desenvolver essa civilização, dando recursos, proporcionando meios de transporte, uma série de benefícios, né? Se não fosse o Nilo, o Egito não seria essa grande civilização, né? Isso na visão do Heródoto, tá? Então, a gente geralmente conhece a civilização egípcia muito pela questão dos faraós ali, das grandes formações desses governantes, mas antes disso ocorreu então a formação de núcleos populacionais que eram chamados de nomos. Então os nomos são pequenos núcleos populacionais onde as pessoas então viviam em torno do rio Nilo. E havia então no Egito Antigo duas regiões. Eu vou colocar aqui para vocês então as principais regiões ali, que era o Baixo Egito e o Alto Egito. Então, existe uma certa confusão quando se trata disso, porque o Baixo Egito, se a gente for ver, ele está na parte superior, né? Mas isso é a questão geográfica, tá? É a questão do relevo também. Então, o Alto Egito representa uma região mais montanhosa também, tá? Então, o Baixo Egito fica acima, ali no norte, e o Alto Egito fica ao sul, né? Representando então o mapa. Então, a gente vê ali no desenho que tem uma coroa vermelha no Baixo Egito e no Alto Egito ali uma coroa branca, tá? Isso significa que cada região, então, era representada por uma cor da coroa. Num determinado momento, então, um governante chamado Menés, ele então unificou essas duas regiões, formando então uma região unificada. Tá? Então vou colocar aqui para vocês como é que ficou essa situação. Então, ó, coroa branca, Alto Egito, coroa vermelha, Baixo Egito, e a dupla coroa, então, quando se unificou as duas regiões, o Alto e o Baixo Egito, o rei, então, o faraó, né, no caso o Menés foi o primeiro faraó, ele usava então essas duas coroas, coroa branca e a coroa vermelha, então, representando essa unificação dessas duas regiões. Então, no Egito Antigo, então, a gente tem uma política centralizada nas mãos do faraó. Então, o faraó era um governo teocrático, ou seja, o faraó era considerado um deus, né? Então, Tel vem de Deus, né, significa, então teocrático no sentido do poder político ser vinculado com esse poder religioso também, tá? Então era um governo teocrático. O Egito também, junto com a Mesopotâmia, como a gente já viu anteriormente, ele é considerado uma civilização, as civilizações hidráulicas, né? Na Mesopotâmia, a questão dos dois rios Tigre e Eufrates, e no Egito, então, o benefício do rio Nilo, tá? Então aqui eu mostro o escriba, uma pessoa bem importante da época, porque ele era uma pessoa que tinha o poder o domínio da escrita e da leitura, então era uma pessoa muito importante nessa civilização, né? Inclusive existem relatos de que havia escolas onde os escribas então desenvolviam o conhecimento a partir dessas escolas, então ensinando algumas pessoas. Inclusive em termos de profissão, geralmente o filho, não só do escriba, mas de outras profissões também, geralmente o filho ele herdava a profissão do pai, tá? Isso era uma prática comum no Egito Antigo. Então geralmente o pai tivesse uma profissão, o filho seguiria esta mesma profissão. Isso era mais ou menos o que acontecia lá no Egito Antigo, tá? As mastabas e pirâmides. Então, as pirâmides geralmente são muito conhecidas. Aqui eu mostrei as pirâmides de Gizé, que eram túmulos, né? Então,
o Quefren, o Quéops e o Miquerinos, então, são as 3 principais pirâmides lá do Egito. Então eram locais que serviam como túmulo, então os faraós eram colocados ali depois da morte, o corpo dele, junto com todos os bens que ele tinha também. Então eles acreditavam na vida após a morte e que todos esses bens então seriam levados para a outra vida, e ele ia usufruir então de tudo que ele tinha aqui na Terra, ele ia usufruir então lá na outra vida, tá? Só que antes das pirâmides então foram também feitos as mastabas, que eram uma espécie também de túmulo, só que de um formato um pouquinho diferente, não tão grandioso quanto as pirâmides, né? Mas eram também túmulos para as pessoas, geralmente as pessoas mais ricas então utilizavam isso para os seus familiares, tá? Vamos seguir mais adiante aqui. Então, em termos de hierarquia social, era uma hierarquia também a exemplo da Mesopotâmia. Então havia esses estamentos sociais, essas camadas sociais, onde o faraó então era a grande figura, né, junto com a família e os altos funcionários, então estava no topo da pirâmide social. Depois sacerdotes, escribas e militares, seguido dos artesãos, camponeses, pequenos comerciantes também, e por último os escravos, tá? Lembrando então que os escravos não havia nenhuma conotação racial na época. Poderia ser escravo a pessoa que perdesse uma guerra ou contraísse uma dívida. Então, geralmente nas civilizações da antiguidade, ser escravo poderia ser qualquer pessoa, desde que de repente contraísse uma dívida ou perdesse a guerra, né? Se o seu povo perdesse a guerra, tá? Aqui os hieróglifos. Então, geralmente escritos em papiro, e também que era uma espécie de papel, né, feito dos juncos ali do Nilo, né? Então de plantas que ficavam próximo ao Nilo, e eles eram trançados, depois prensados, então formavam então o papiro para a escrita dos hieróglifos, tá? Então os hieróglifos eles foram decifrados por uma pessoa que era o Jean-François Champollion. Ele fazia parte da comitiva do Napoleão. Então Napoleão Bonaparte ele foi para o Egito, levando uma série de pessoas, cientistas, militares também. E nesse contexto, né, na transição dali do século 18 para o 19, então por volta de 1799 por aí, o hieróglifo foi decifrado por Jean-François Champollion. E a partir disso, então, a civilização egípcia começou a ser conhecida de uma forma mais ampla, tá? Então, devido a esse trabalho desse cara, a gente pôde então conhecer melhor tudo aquilo que estava escrito nas pirâmides, nos papiros, nas paredes dos templos, dos palácios, né, que havia então muita inscrição e ninguém sabia o que era aquilo. Então, a partir do trabalho do Jean-François Champollion, isso foi decifrado, né? Eles encontraram lá a chamada Pedra da Roseta, onde havia 3 inscrições, hieróglifo, demótico e grego, então, e a partir dessa pedra, então, eles levaram para análise, e isso possibilitou então o hieróglifo conseguir ser decifrado, e a partir disso então a gente teve mais conhecimento sobre a civilização egípcia. Em termos de religião, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então eu coloquei aqui, deuses antropozoomórficos. O que isso significa? Significa antropos, homem, zoo, relacionado ao animal, e mórficos forma. Então os deuses tinham forma humana e animal também. Então antropozoomórficos, forma humana e forma de animal também, tá? Então havia essas misturas para formar então essa característica, né, das divindades, tá?
Então, como eu falei, eram politeístas, mas teve um cara chamado Amenófis IV, que foi um faraó. Ele fez uma revolução lá na religião, tá? Ele mudou totalmente o sistema religioso. Então, naquele momento em que ele governava, todas as pessoas cultuavam o deus Amon, principalmente, né? Era um deus muito venerado na época. E o Amenófis IV, então, ele fez uma revolução dizendo que o deus Atom deveria ser cultuado agora. Então ele como governante, então, ele implementou esta crença nesse deus Atom, e ele mudou o nome dele, ele começou a se chamar então Akhenaton, né? Aquele que adora o deus Atom, agora a partir disso então. E ele então fez uma mudança bem radical, implementando o monoteísmo, a crença num único Deus lá no Egito Antigo. Então ele mudou todo o sistema, né, que havia há milhares de anos ali, de politeísmo, e ele então começou a implementar esse monoteísmo. Isso não durou muito, né? Logo depois então voltou o politeísmo, tá? Então ele implementou uma certa intolerância religiosa. Ele mandou destruir todos os templos de Amon, apagar todas as inscrições em homenagem a Deus Amon. Então, e isso foi uma situação bem atípica daquele momento lá, onde o Akhenaton então foi o que implementou esse sistema de religião monoteísta lá no Egito Antigo, tá? Então foi uma situação à parte, vamos dizer assim. Aqui alguns exemplos de deuses egípcios, tá? Ra, o deus do sol, unido ao deus Amon, formando o Amon-Ra, a deusa Nut, Ísis, o deus Horus, Osíris, o Set, o deus Amon, e Anubis, o deus dos mortos. Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente verificar, tá? Aqui uma imagem do julgamento final. Então os egípcios eles tinham essa visão de crença na vida após a morte. Então havia então esse sistema de julgamento final. Aqui na parte superior, ó, nessa partezinha superior aqui, tem os juízes. Então essa pessoa aqui está sendo levada para o julgamento, né? Mas antes dá para ver que ele faz uma adoração aos juízes. Então ele tem que fazer todo esse procedimento aqui para poder participar então do julgamento, tá? Então o Anubis então carrega ele até a balança, e o próprio Anubis depois faz o ajuste da balança, controla a balança, tá? Ali então o coração da pessoa, e aqui a pena da verdade, tá? Se o coração, se haver um equilíbrio ali entre a pena da verdade e o coração, dá para ver então que a pessoa foi uma pessoa boa durante a sua vida, e ele pode então ir para uma situação bem positiva na vida após a morte, tá? Então aqui do lado direito o Tote faz a anotação daquilo que está acontecendo e do próprio julgamento, né, se é um julgamento positivo ou negativo também. E aqui o Horus leva a pessoa então até o deus Osíris, tá? Então todo esse processo aqui é o processo de julgamento final, assim como a religião cristã também tem o juízo final, né? Lá no Egito Antigo também tinha essa espécie de julgamento final, tá? A mumificação, então, no sentido de preservar o corpo, né, era retirado as vísceras da pessoa. Depois a pessoa também era se colocavam ervas dentro do corpo humano, e a pessoa era envolta por faixas, né, e uma espécie de cola também para não entrar ar ali no corpo da pessoa. Então a mumificação ajudou bastante para o conhecimento da medicina. Então os egípcios tinham um bom conhecimento de medicina, inclusive havia pessoas
especializadas em determinadas áreas do corpo humano. Então a mumificação ajudou bastante no desenvolvimento então da medicina, tá? Depois eu coloquei aqui um tópico sobre a arte egípcia. A arte egípcia não tem uma noção tridimensional, então eles colocavam os desenhos, por exemplo, de uma pessoa, seria um formato achatado, vamos dizer assim, onde o rosto ficava sempre de perfil, né? A parte da cabeça, né, ficava de perfil, o olho ficava de frente, o tórax e o abdômen também de frente, e os braços e as pernas fazia sentido de movimento, tá? Então aberto assim para fazer sentido de movimento. Então não havia noção tridimensional, por exemplo, como uma arte renascentista, por exemplo, né, onde as pessoas são representadas no formato tridimensional. No Egito Antigo eles não tinham ainda essa noção, tá? Outra característica também em relação ao faraó ou alguma outra pessoa importante, ela era representada com um tamanho, uma proporção bem maior do que as pessoas comuns. Então, para representar o poder, por exemplo, do faraó, então ele era representado com um tamanho, uma altura bem maior do que as pessoas comuns, os seus súditos, por exemplo, tá? Então aqui mais ou menos uma base, né, daquilo que a gente estuda no Egito. Claro que é uma base bem rasa, vamos dizer assim, porque se a gente for estudar a fundo mesmo, a gente poderia ficar o ano todo aqui falando do Egito Antigo, tá? Então é só uma noção básica, uma introdução, vamos dizer assim, à questão do Egito Antigo, tá? Então deixo aqui meu abraço para vocês e até uma próxima.